Desculpa, gente, vou ter que apresentar o Wagner rapidamente de novo. Mas eu vou fazer uma coisa mais rápida aqui. Boa tarde a todos. Vou dar início, então, mais uma vez, agora com a gravação em curso, né? Professor Wagner Romito. O professor Wagner Romito, ele é graduado pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado e doutorado pela UFSCar. Ele trabalha, então, teve um período que ficou na ETH em Zurique, na Suíça, desculpe, no ETH em Zurique. Corrigindo, Suíça, né? Falei rapidinho, falei errado. Ele é professor, então, no IFISP, no campus de Itapetininga, trabalha com nanomateriais. Ele é líder do grupo de pesquisa em nanomateriais e meio ambiente e coordena uma linha semelhante para aplicações, então, de nanomateriais em sistemas ambientais. Agora, com a gravação em curso, então, peço desculpa pela minha falha, Wagner. Passo, então, a palavra para você, fique à vontade. Agradecemos mais uma vez, né, a sua presença e ter aceitado participar do nossa disciplina de seminários. Bom, primeiramente eu que agradeço, Bruno, o convite. É muito legal sempre poder trocar ideia com o pessoal do nosso, de modo geral, né, no Brasil como todo, especialmente no nosso programa. Você falou aí, né, que está apresentando as linhas de pesquisa do grupo. Quando você me convidou, até pedi permissão para falar de algo um pouquinho diferente, um pouquinho tanto mais filosófico, por assim dizer. Você deu a permissão e eu fiquei muito feliz com isso, porque o que eu vou falar hoje aqui é uma história que eu acho muito, muito, muito legal e é aquele tipo de história que quando a gente descobre, a gente fala, nossa, como é que eu vivi tanto tempo sem saber disso? Aí, especialmente na nossa área, né? E está muito relacionado com o que a gente faz na área acadêmica, que, de certa forma, na fronteira é o desenvolvimento científico. Bom, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Vou colocar em tela cheia, daí vocês me dizem se está ok aí para vocês. Tudo certo, está em tela cheia. Ótimo. Então, como estava falando, né, quando o professor Bruno me convidou, aí ele falou, vai ser na terça-feira à tarde. Eu falei que eu não tenho muito tempo, então já peço desculpa por isso, porque às 3h15 eu tenho aula para dar aqui no Instituto Federal, mas vai dar tempo para a gente conversar e, enfim, se não der tempo da gente finalizar aqui um bate-papo posterior que porventura venha acontecer, a gente se encontra em algum outro momento aqui para trocar ideias. Mas aquilo que eu estava falando, tem coisas, especialmente para a gente da área acadêmica, que ficam guardadas na história e a gente acaba não trazendo para a nossa realidade do dia a dia. E ajudaria muito se a gente tivesse certas práticas. E, obviamente, eu me incluo nisso, né? A gente, mesmo depois de professor, a gente está sempre aprendendo, né? E aí, a partir de algumas histórias interessantes, a gente acaba montando todo o nosso arsenal de conhecimento para melhorar as nossas práticas. E, de certa forma, essa história que eu vou contar hoje aqui está relacionado com isso. Bom, o título, como o Bruno mostrou aí, Entre a Inovação e a Devastação, os desafios do desenvolvimento científico, e, de certa forma, a gente vai ver como o homem quase acabou com o mundo 2 vezes, relacionado a esse tópico central aí da minha fala. Para começar a história aqui, só para lembrar de vocês, você deve ter ouvido falar já da lenda do toque de Midas, né? Midas, aquele personagem que tinha como poder transformar em ouro, né? A partir de um pedido, ele tinha como poder transformar em ouro tudo que ele tocava. E é louco como algumas pessoas na história têm esse poder de transformar em alguma coisa tudo que ele toca, mas não necessariamente algo de valor historicamente falando. E essa progressão histórica de alguns fatos científicos é interessante da gente ter em mente. O professor Bruno comentou aí que eu fiquei um tempo na Suíça durante o meu doutorado, e aí quando eu estava indo para a Suíça, eu peguei um monte de livro que tinha, comprei alguns livros aqui no Brasil para levar para lá, para passar o tempo lá enquanto estava lá lendo. E um dos livros que eu levei foi esse aí, um livro que quando eu cheguei na livraria para comprar, não me interessou muito, esses títulos muito pretensiosos, assim, tipo, breve história de quase tudo, é aquele tipo de livro que não entrega nada, era a minha visão inicial. Mas esse especialmente é um livro muito bom. E aí eu lembro eu lá, deitado na cama, lendo, eu comecei a ler essa história e eu ficava pensando, cara, como é que eu estudei durante anos química na graduação, vim fazer mestrado, estou no meio do doutorado e nunca tinha ouvido essa história, que é algo relativamente recente até, mas que já era para estar nos livros, e nos livros que pelo menos eu tinha tido contato até então, não tinha estado. E essa história influenciou muito como passou a ser a minha prática científica com relação a
aos cuidados que a gente tinha que tomar com as consequências daquilo que a gente estava produzindo. Mesmo em pequena escala, isso também deve ser levado em consideração. Obviamente, a gente trabalha numa escala muito menor das consequências que eu vou falar aqui, mas é algo que, de certa forma, fica internalizado na gente. Mas, para começar a história que eu quero contar, o ponto de partida é exatamente essa pergunta que está aí. Como que a gente pode responder a pergunta em qual é a idade da Terra? Bom, a primeira abordagem que teve, e olha que loucura, parece estranho para a gente hoje, mas a primeira abordagem que teve para determinar a idade da Terra foi uma abordagem puramente bíblica. Então era uma coisa muito lógica. Se Deus gastou 5 dias para criar a Terra, no sexto dia para criar o universo, né? No sexto dia criou o homem, então a lógica era somar a idade de todo mundo que estava lá na Bíblia e mais ou menos chegar na idade da Terra. Isso aí deu aquela história dos 6.000 anos. Mas aí os arqueólogos começaram a desenterrar umas coisas que não estavam batendo muito bem com essa ideia aí, e aí precisamos avançar um pouco mais no entendimento da ciência para responder a pergunta: qual é a idade da Terra? E quem se debruçou sobre isso foi o Clair Peterson, um geoquímico americano, que ele estava passando por uma crise existencial no final dos anos 40, porque ele trabalhou no Projeto Manhattan, e o Projeto Manhattan foi o que ajudou na construção da bomba atômica que explodiu lá em Hiroshima e Nagasaki no fim da Segunda Guerra Mundial. E aí ele ficou bastante horrorizado com os resultados de um projeto que ele tinha ajudado também. E aí ele, meio sem saber o que fazer, ele buscou então a Universidade de Chicago para fazer o doutorado dele. E aí o professor o Harrison Brown, professor já com dados importantes lá, com uma importância na universidade, propôs a ele tocar o projeto para datar a idade da Terra. Ele estava quebrando a cabeça de como ele poderia fazer isso e precisava de gente para trabalhar. O Peterson era também um gênio na arte de fazer experimentos e pegou esse para ele, pegou esse projeto para ele. O método que ele ia utilizar, isso aqui é importante para a gente pensar, a grosso modo é um método muito similar de datação por carbono 14. Bom, o urânio, o decaimento radioativo do urânio, ele tem como elemento final em termos de estabilidade o chumbo. Então a lógica foi pensada: se eu pegar as rochas que estavam lá no início da formação do planeta Terra, que continham urânio, e ver quanto desse urânio decaiu em chumbo, e sabendo todos os tempos de meia-vida para esses decaimentos, é só fazer a conta inversa e determino a idade daquela pedra, consequentemente, a idade da Terra. Essa era a ideia do projeto. Então, o Tilton, que era um parceiro dele, ia medir a quantidade do urânio, e o Patterson ficou encarregado de medir a quantidade de chumbo. O desafio que eles tinham era achar rochas que estavam no momento da formação do planeta. Mas aí, antes de chegar nesse ponto de resolver esse problema, tinha que se verificar como que iria, tendo o material, como que iria medir o chumbo ali dentro. E aí, antes de iniciar esse processo, o Peterson ele resolveu testar o laboratório dele. E aí, os equipamentos todos que ele tinha para fazer essa medição de chumbo. Então, ele pegou uma pedra de granito comum para fazer uma verificação simples, uma espécie de validação do equipamento dele. E aí, quando ele fez o teste com a pedra de granito que ele tinha, ele achou uma quantidade de chumbo absurdamente alta, que não era condizente com aquele material que ele tinha naquele momento. Bom, a gente fazem trabalho experimental, sabe? Quando a gente acha um resultado muito estranho, a gente vai julgar que está errado, somos nós, né? Que o resultado não está certo, né? Não que ele signifique uma coisa que a gente não tinha pensado. Então ele começou a fazer alguns testes. Ele resolveu foi fazer a mesma medida no equipamento sem a pedra, porque daí se a pedra estava dando muito chumbo, vou fazer o equipamento sozinho, e o que ele achou foi muito chumbo também. Bom, aí começaram as desconfianças. Ele desconfiou da água que era utilizada no prédio, porque antigamente, na primeira metade do século passado, os encanamentos eles eram feitos com chumbo. O chumbo é um metal que o ponto de ebulição dele não é tão, o ponto de fusão dele não é tão alto, então é fácil de trabalhar com ele, mecanicamente falando. Aí ele destilou todas as águas, trocou a vidraria do laboratório, porque algumas vidrarias também continham chumbo, refez o teste, e o que aconteceu? Achou muito chumbo. Outros pontos de desconfiança dele. Desconfiou das paredes do laboratório,
Porque você já deve ter ouvido falar também que as tintas utilizadas décadas atrás também continham chumbo. Então ele descascou o laboratório inteiro, basicamente todo o andar onde tinha o laboratório, repintou tudo novamente, refez, e olha o tempo, olha a escala de tempo que a gente está falando. Refez as análises, o que ele descobriu? Muito chumbo de novo. E aí ele foi cobrir todos os móveis, limpar tudo, fazer uma faxina completa, inclusive proibir cosméticos, porque também, mais uma vez, a loucura. Naquele tempo lá atrás era parte da composição de batons e algumas maquiagens o chumbo. E aí ele proibiu as mulheres de utilizar, raspou o cabelo dele, fez com que todo mundo tirasse o cabelo fora, refez as análises e o que ele achou, mais uma vez? Muito chumbo. Bom, tendo isso em mente, independente do objetivo inicial do projeto dele, qual foi a conclusão que ele chegou? Que o ambiente que ele estava e todo mundo que vivia naquele ambiente devia estar contaminado com chumbo, porque independente do que ele fizesse, ele estava encontrando chumbo lá. E é mais do que documentado, vocês já conhecem bastante a toxicidade do chumbo, com consequências gravíssimas a exposições em níveis relativamente baixos. O que é interessante que depois que ele descobriu esses níveis absurdos de chumbo, ele não chamou as autoridades, que seria um ponto lógico, né? Falar, temos um problema aqui, tem muito chumbo, isso aí é algo sério que deve ser tratado. Mas ele não fez isso. Ele continuou no propósito dele, aquele aluno muito bem dedicado, para responder à pergunta original do projeto, que era a datação da Idade da Terra. E com isso, ele criou o que a gente conhece hoje como sala limpa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de adentrar uma sala limpa. Aquelas salas que, para você entrar, passa por todo um protocolo de limpeza, a pressão é sempre positiva, né? O vento sempre sopra de dentro para fora, nunca o contrário, para não trazer nada para dentro. E ele foi um dos precursores exatamente para tocar o projeto dele, conseguiu fazer a execução do projeto, encontrou a pedra que ele precisava, e aí ele estimou a idade da Terra em aproximadamente 4,5 bilhões de anos, que é uma estimativa bem aceita até hoje, inclusive. E isso ele demorou em torno de 8 anos, desde o início do projeto. A gente está falando que agora é de 1948, agora é 1956. Então, ele conseguiu chegar ao resultado dele, sabendo desde lá de trás que tinha chumbo para todo lado. E só depois dessa etapa que ele voltou a tentar pensar em por que o nosso planeta estava cheio de chumbo. A gente está falando em meados da década de 50, e aí o que ele foi tentar verificar a partir de qual momento a Terra começou a ter, o planeta Terra começou a ter essa quantidade de chumbo exacerbada na atmosfera. E aí o que ele fez foi buscar aquelas testemunhas de gelo, não sei se vocês já ouviram falar, mas estação por estação são depositadas camadas de gelo em geleiras afastadas, e aí quando faz uma perfuração desse gelo e analisa, você consegue verificar a composição, a grosso modo falando, a composição da atmosfera em diferentes eras, por assim dizer. E aí, verificando isso, ele conseguiu mais ou menos datar quando que essa quantidade absurda de chumbo começou a ser lançada na atmosfera. E para entender isso, a gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo. Quando a gente volta lá no início, na segunda década do século passado, 1920, a gente estava naquele momento da ampliação, né, da indústria automobilística, a implementação do modelo fordista de produção industrial, e tudo isso levou a diversas necessidades e avanços tecnológicos que culminaram nisso que a gente está comentando aqui. Era necessário oferecer essas inovações tecnológicas para que fosse possível aumentar a demanda por aqueles produtos que estavam sendo produzidos naquele momento. Nesse caso aqui, a gente está falando da indústria automobilística. E nesse contexto estava envolvida a General Motors, que é a empresa que vocês conhecem aí até hoje, que era a principal rival da Ford naquela época. E é interessante essa relação, porque o presidente da General Motors naquela época, o Sloan, ele é acusado, eu coloquei entre aspas ali, de ter criado a obsolescência programada. Então, assim, a indústria dele já tinha os modelos mais avançados, mas ele sempre segurava para ir lançando os anteriores e ir criando necessidade nos consumidores, né? Assim como hoje é falado que esses iPhones da vida aí tem, né? Você está comprando um iPhone novo hoje, sendo que 2 ou 3 gerações já estão prontas lá,
para ser lançada como a grande novidade do ano que vem. E aí vai aquele monte de zumbi de novo lá em frente às lojas da Apple trocar o iPhone dele pelo novo. Mas, enfim, então tinha-se essa necessidade dessas inovações tecnológicas, e o que estava se buscando naquela época eram carros mais potentes e mais velozes. Por que isso aí era necessário? Porque os motores de combustão que eram utilizados naquela época, eles sofriam com a questão da batida de pino. A batida de pino, ela ocorria porque quando se tinha compressão do combustível ali dentro, o combustível ele acabava entrando em ignição antes de se ter a fagulha do motor. Então, daí, consequentemente, gerava essa perda de potência, e aí os motores teriam que funcionar em ciclos menores, baixa taxa de compressão, para evitar essa batida de pino, que além de diminuir a eficiência do combustível, ela também danificava os motores, por assim dizer. Então, precisava-se de materiais de combustíveis ou alguns aditivos que pudessem eliminar esse problema da batida de pino. E é aqui que entra o personagem principal de toda a nossa história, um engenheiro mecânico inglês e inventor chamado Thomas Midgley Jr. A família dele é uma família de inventores. O avô dele, ele tinha já depositado uma patente sobre próteses dentárias. O pai dele tinha uma patente sobre alguma coisa interessante que eu não me recordo agora. Mas, enfim, ele era uma família, já vinha de uma família de inventores, e ele tinha uma missão. Ele trabalhava não diretamente para a GM, mas trabalhava para uma empresa que era relacionada à GM, e o aditivo, o que ele procurava ali era um aditivo para a gasolina que evitasse essa batida de pino, era um chamado antidetonante. E olha que louco, ele começou a tentativa dele a partir do que a gente conhece como o método de Edison. Vocês já ouviram falar disso? Isso aí está relacionado a Thomas Edison, que foi puramente por tentativa e erro. Thomas Edison ele é conhecido por isso, né? Tem aquela frase que é dita, tendo sido mencionado por Thomas Edison, que ele não errou 10 mil vezes, ele descobriu 10 mil vezes, 10 mil formas diferentes de algo não funcionar. E foi isso que o Thomas Midgley fez para achar esse antidetonante. E a hipótese que ele utilizou é mais louca ainda. Para a gente que trabalha hoje com ciência, a gente consegue entender um pouco mais como foi a loucura que ele desenvolveu. É a hipótese do Trailing arbustus. Eu confesso que eu não consegui achar o nome dessa planta em português, nem sei se tem. Mas a lógica que ele utilizou é o seguinte: essa planta ela é a primeira a florescer no final do inverno. Então, mesmo quando se tem neve, ela já floresce. E aí ele pensou que essa possibilidade era porque as partes vermelhas da folha da planta, ela retinha calor. Então ele pensou, bom, o que está retendo calor ali é a cor vermelha. Então, se eu colocar um aditivo vermelho na gasolina, o aditivo vai reter esse calor e vai impossibilitar que a gasolina detone antes da hora, fazendo com que a batida de pino fosse suprimida. E aí ele testou uma quantidade absurda. O primeiro que ele testou foi o iodo líquido, que funcionou bem. O problema é que o iodo ele era muito mal cheiroso e corrosivo para o motor. Mas ele testou, relatos variam, como está escrito aqui, de 144 até, dependendo da literatura que você vai ler sobre, até mais de 33 mil substâncias diferentes para ser utilizada como antidetonante. E dentre essa variedade absurda de compostos que ele utilizou, um que funcionou bem foi a anilina. E aí ele relaciona isso, inclusive num artigo dele, para buscar compostos que tivessem em sua estrutura a parte fenil ou compostos etilados. E aí ele lançou mão da tabela periódica. Tem até uma certa contradição qual o momento que ele passa a utilizar a tabela periódica, porque alguns detratores atuais dele dizem que ele foi usar isso só depois de ter gastado uma soma absurda de dinheiro com a tentativa e erro. Outros dizem que ele sempre andou com a tabela periódica no bolso e estava sempre ali de olho. Mas o fato é que dois compostos especiais, o dietilselênio e o dietiltelúrio, eles eram bons colocar a performance dos diferentes compostos num gráfico. E foi variando as famílias da tabela periódica. Ele fez com a família do oxigênio, tá, o selênio, telúrio, e foi também registrando tudo isso para a família do nitrogênio e do carbono. E gerou um gráfico como esse aqui, que é um gráfico que está descrito no artigo original dele. Essa figura é do artigo original dele.
O que é interessante é que, se a gente for olhar para o grupo do carbono, eram compostos etilados a partir dos elementos do grupo do carbono, silício e por aí vai. E veja que eu vou aumentando o número atômico, a capacidade antidetonante dele vai aumentando bastante. E isso, se a gente for olhar na tabela periódica, vai nos levar diretamente para o próprio chumbo, porque o chumbo ele é o elemento mais pesado dentre os estáveis da família do carbono. E por conta disso, ele teve a ideia de fazer o composto etilado, no caso aqui metilado, etilado, o tetraetil chumbo, que de fato apresentava propriedades antidetonantes muito superiores a todos os compostos que foram testados, que tinham sido testados até aquele momento. E uma curiosidade interessante aqui com relação a essa questão de quando envolve a indústria dentro do desenvolvimento de novos materiais. Porque o etanol, que inclusive é utilizado hoje na gasolina, numa mistura de etanol com gasolina, ele apresentou resultados muito bons com antidetonantes. A questão é que o etanol não se tinha tecnologia naquele momento para extrair diretamente ele do petróleo. E até hoje não é algo muito barato de ser feito, por assim dizer. E aí a própria indústria do petróleo não queria depender de uma outra indústria, no caso a indústria agrícola, que era a que dava o etanol, para fazer o seu produto. Para ela não era interessante juntar o produto dela com algo que ela não poderia suprir por si própria. Então ela descartou o etanol e focou tudo nesse cara aqui, no tetraetil chumbo. E o impressionante disso tudo, esse número que está aqui mostra, é que uma parte muito, muito pequena era suficiente para melhorar muito, muito, muito o desempenho da gasolina. Os relatos falam que uma colherinha de café que colocava do composto dentro de um galão de gasolina já melhorava muito a capacidade antidetonante dele. E os postos tinham, inclusive, a torneira da gasolina e a bombinha do tetraetil chumbo separado lá para ser adicionado como aditivo da gasolina para essas propriedades antidetonantes. O impressionante é que pouco era suficiente para melhorar. Porém, o problema é que essa pequena quantidade era suficiente para envenenar o mundo inteiro, especialmente numa escala de tempo em que ele foi utilizado, que não foi pequeno, porque a gente está falando aqui do início dos anos 20. E a detecção do chumbo em todo lugar foi só nos anos 50, com o Clair Peterson, como eu falei antes ali. Bom, e aí vem essa questão que a gente tem que começar a falar, né, da questão do desenvolvimento científico, tecnológico a qualquer custo. Porque Thomas Miller Jr., ele sabia dos danos que causava à saúde compostos de chumbo. Ele mesmo foi intoxicado e ele escondeu isso de todos, da mídia, de um modo geral, que estava cobrando algum posicionamento da empresa sobre a já conhecida toxicidade do chumbo. Inclusive, mortes na empresa foram escondidas exatamente para não ter esse alarde com relação àquele composto que tinha sido desenvolvido naquele momento. E aí, em 1923, numa joint venture, né, duas empresas de objetivos diferentes, de produtos diferentes, né, eles se juntaram e criaram a Ethyl Corporation, e de forma muito conveniente tiraram o chumbo do nome, né, apesar de fazer parte da composição, tiraram do nome do produto que eles estavam vendendo. E aí vem aquela questão que, vez ou outra, a gente ouve falar. Algumas décadas atrás isso acontecia com a indústria do cigarro, hoje acontece com a indústria alimentícia, a questão dos ultraprocessados, dos açúcares, que são aquelas pesquisas que são financiadas pelas próprias empresas que querem verificar se aquele produto faz mal ou não. Isso aconteceu nessa época também. O toxicologista, o Querroy, que era um cara muito famoso na época, ele fez a pesquisa para estudar os riscos do tetraetil chumbo. Mas quem financiou a pesquisa foi a própria empresa que estava produzindo o tetraetil chumbo, a Ethyl Corporation. E, obviamente, que, de forma nem um pouco surpreendente, o resultado que ele apresentou foi que a quantidade de chumbo que estava sendo expelida pelos canos de descarga dos automóveis naquela época não era um problema de modo geral para a humanidade, e a gasolina se espalhou pelo mundo inteiro. Isso aqui mostra um claro conflito de interesses que, vez ou outra, a gente ouve por aí falando, né? Quantas pesquisas não disseram que açúcar na alimentação não é um problema, ou na décadas atrás que o cigarro não era um grande problema, um grande relacionado ao câncer de pulmão, e por aí vai.
Enfim, foi isso que aconteceu, e aí todos passaram a usar essa gasolina com chumbo durante muito tempo em uma larguíssima escala. Isso daí começou a cair por conta da atuação do Peterson, o geoquímico que detectou o chumbo aí. Então, por grande pressão dele, a gasolina começou a ser banida, mas para vocês terem uma ideia, apesar de tudo que se sabe sobre os problemas do chumbo no corpo humano, o último país que aboliu a gasolina para automóveis foi a Argélia em 2021, há 4 anos atrás apenas, que isso aí foi banido inteiramente para automóveis. Mas isso ainda hoje é utilizado em alguns aviões. Em alguns aviões específicos, eu não vou saber exatamente quais são agora, mas utilizam ainda essa gasolina porque, de fato, o composto ele é muito bom para o que se propõe, apesar de todos os problemas. A questão é que esse longo período do uso da gasolina deixou consequências muito graves, e tem artigos que vão desde 79 até artigos recentes mostrando os problemas que levaram a acúmulo de chumbo no organismo das pessoas. Em média, isso aí para os americanos, onde se tem mais dados, houve uma perda de 5 pontos do QI dos americanos relacionado aos níveis de chumbo, a elevados níveis de chumbo nos seus ossos, que era onde era mais fácil de ser medido. E tem esses gráficos aqui que é muito interessante, que mostra o nível de delinquência e a quantidade de chumbo. Você consegue ver uma relação muito boa entre a linha vermelha, que está relacionado à quantidade de chumbo no sangue das crianças em idade pré-escolar, e deslocar, esse gráfico está deslocado do branco de 20 anos para frente. Então, o gráfico vermelho é obtido 20 anos atrás dos dados que foram coletados para a construção do gráfico branco, que indica a taxa de crimes violentos por uma quantidade de habitantes, 100 mil habitantes ali. Então, veja que quanto maior a taxa de chumbo no sangue das crianças, 20 anos depois isso levou a uma taxa maior de criminalidade. E não parece ser algo puramente coincidência, porque isso aconteceu em diversos países, aqui nos Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, Austrália, tem uma relação bem próxima e tênue sobre essa taxa de chumbo no sangue, e 20 anos depois, essa taxa de criminalidade. Além do QI, como eu já falei, né? Então, assim, tem essas várias situações aí que mostram que o chumbo lançado no ar, aquilo que foi uma grande invenção atrás, gerou problemas gravíssimos e vem gerando até hoje, né? Problemas gravíssimos na humanidade. Tem gráficos dessa forma também com relação ao QI das pessoas, algo mais recente, é que eu não encontrei para colocar aqui, mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar também isso. E o Thomas Millider Jr., o que ele fazia? Bom, quando ele descobriu esse tetraetil chumbo e colocou na gasolina, ele virou uma pessoa muito importante, inclusive com grande atuação na Sociedade Americana de Química, sendo presidente dela. E por conta de toda essa fama, ele conseguiu muito dinheiro, porém outras coisas também foram dadas a ele para ele tentar buscar. E isso ainda estou falando na década de 20 e década de 30. Um outro problema que tinha naquela época e que precisava de uma solução tecnológica, de desenvolvimento científico, era desenvolver um novo fluido que pudesse ser utilizado em refrigeração. Bom, vocês devem saber que a refrigeração funciona a partir da compressão, né, de um gás, liquefação, expansão dele, e um processo cíclico que vai retirando o calor de um ambiente e depositando em outro. O problema do início do século passado é que os fluidos que eram utilizados como refrigerantes, em refrigeradores, eles ou eram muito inflamáveis, gerando explosões, ou eram extremamente tóxicos. Isso fazia com que ter geladeira em casa fosse algo extremamente perigoso, e obviamente não era nem um pouco comum. Casas com geladeira, quando se tinha, geralmente a geladeira ficava do lado de fora ou depositada em algum canto isolado, exatamente porque o risco de vazamento tinha-se como consequência algo muito grave. Tem inclusive uma explosão famosa que aconteceu no hospital de Chicago, salvo engano, em 19 ou 29, não vou saber exatamente o ano, por conta do vazamento de fluidos refrigerantes. E quem resolveu atacar esse problema foi o nosso colega Thomas Millider Jr. Então, assim, tinha-se essa demanda pelo fluido refrigerante que fosse, ao mesmo tempo, não tóxico, não inflamável, não podia ser muito caro, obviamente, porque eu queria aumentar o acesso a isso, e ele tinha que ter as propriedades
de engenharia adequadas. E quem estava pesquisando isso era exatamente o mesmo cara que colocou o chumbo na gasolina. Agora já dotado de uma certa fama e posses financeiras. Bom, aqui tem o artigo que ele começou a demonstrar os avanços dele no estudo, junto com o Henry, nos estudos do que poderia ser utilizado como fluidos refrigerantes. E aqui algumas propriedades que os materiais, os compostos que eram utilizados até o momento, eles possuíam. Então, vejo que nenhum dos compostos que eram comumente utilizados naquele momento satisfaz as três necessidades, as três propriedades requeridas, né? Propriedade de engenharia, a questão da inflamabilidade e a toxicidade. Então, nenhum deles tem o ok nas três colunas. Essa tabela aqui é adaptada dessa tabela de baixo aí do artigo dele, que vocês podem ver aqui no canto inferior direito. E aí, então, quando a gente vê isso, a gente vê que, de fato, isso é um problema que precisava ser atacado. E dessa vez, agora, diferentemente do que foi falado anteriormente, Thomas Midler Jr. ele foi direto na tabela periódica para tentar achar um cara que pudesse ajudar ele nesse caso. A tabela periódica mostrada aqui é a tabela periódica de Langmuir, que está relacionado aos buracos, por assim dizer, né, os espaços vazios na camada de valência, representado dessa forma. E aí ele colocou algo muito próximo disso que está mostrado aqui, porque o material tinha que ter ponto de ebulição adequado, e isso iria da esquerda para a direita crescendo, toxicidade, que ia crescendo de cima para baixo, e inflamabilidade da direita para a esquerda. Quando a gente analisa essas propriedades periódicas aqui do interesse, a gente vê que os materiais eles vão estar localizados ali no canto superior direito. Bom, quem é químico aqui já estudou propriedade periódica sabe muito bem se localizar nesse tipo de situação. E foi o que ele fez naquele momento ali. Então, ele via que os compostos que estavam ali naquele ponto era o que poderia ser bem adequado ali, de fato. O flúor, ele representava muito bem. O flúor ele estaria no limite ali, né? Tirando o hidrogênio e os gases nobres, ele estaria no limite. E, de fato, moléculas de flúor elas eram boas para serem utilizadas. O problema é que ele era muito tóxico ainda. Então, não era necessariamente útil, né? Por conta daquilo que a gente falou antes. Então, na forma, representando mais uma vez uma forma de gráfico, ele pensou em substituir alguns átomos de hidrogênio em moléculas de metano por compostos por átomos de halogênio, flúor e cloro. E, de fato, ele viu que aqueles compostos ali, o CFCl3 e o CF2Cl2, eu ia falar o nome orgânico aqui, mas eu me esqueci quais são, então para não errar, vou falar a fórmula química mesmo. Mas esses compostos eles eram muito bons para esse propósito. E foi o que ele desenvolveu. Mas você já deve ter visto esses caras em algum lugar. O que é interessante é que quando a gente comparava as propriedades desses compostos de cloro, de flúor, metano, e o flúor triclorometano, que foi um outro composto que ele utilizou, comparado aos compostos que eram utilizados naquele momento, eles eram muito bons. E uma preocupação que ele tinha naquele momento, apesar de não ser falado, era com relação à toxicidade, porque apesar dele ter escondido, ele sabia muito bem da toxicidade do chumbo que ele tinha colocado na gasolina. Então aqui foi algo que ele se preocupou desde o início da pesquisa dele, da busca dele. E aí esse gráfico mostra que, comparado aos que eram utilizados naquele momento, esse gráfico nessa tabela, né? O composto que estava sendo desenvolvido, estava sendo sintetizado nos laboratórios dele, eram muito melhores em termos de toxicidade, muito baixa toxicidade. Isso aqui também está naquele artigo que eu mostrei antes ali. E para mostrar, ele era algo muito midiático. O Thomas Midler ele era uma pessoa que gostava de aparecer para o público de certa forma. E para mostrar que ele estava com algo seguro em mãos, o que ele fez? Ele pegou, chamou a imprensa toda, colocou todo mundo numa sala, inalou uma grande quantidade do composto que ele estava desenvolvendo, o de flúor de clorometano, botou tudo no pulmão dele e depois assoprou numa vela e a vela se apagou, mostrando de uma vez só que ele não era nem tóxico e nem inflamável. Ele fez algo similar com a gasolina. Ele botou, a gasolina com chumbo lá, ele fez algo similar a esse tipo, só que ele botou uma pequena quantidade na mão, ficou esfregando na mão e cheirando, dizendo que aquilo não teria problema. Só que depois disso ele teve que ficar isolado 15 dias na Flórida, lá no lugar à beira-mar de Arthur, para conseguir se recuperar da intoxicação que ele teve por conta daquela demonstração. Aqui não. Aqui, de fato, não teve problema nenhum e foi tudo
funcionando muito bem. E a consequência disso é que, naquele momento histórico, com esse desenvolvimento, conseguimos muitos avanços em termos humanísticos, porque a geladeira e ar-condicionado se proliferaram para todo lado, e a consequência disso é que o índice de vacinação subiu bastante, porque antes não era possível armazenar vacinas e deslocar elas de um lado a outro. Então, o índice de vacinação ele era muito baixo. Com o advento da geladeira, por conta desses fluidos que o Midgley desenvolveu, o índice de vacinação subiu bastante, intoxicação alimentar caiu lá embaixo, porque era possível armazenar alimentos em casa, não precisava sempre ter os alimentos frescos, e nem todo mundo tinha acesso aos alimentos frescos. Tivemos cerveja gelada durante muito tempo, e aí vivemos assim durante algumas décadas. E a gente, além de termos uma refrigeração, a gente estava feliz porque a gente tinha uma proteção natural contra os raios ultravioletas que vêm do Sol até hoje, que é a famosa camada de ozônio, que vocês sabem. A camada de ozônio filtra, né, a radiação ultravioleta e nos protege de sermos fritos aqui na Terra. Então a gente estava feliz tendo a possibilidade de gelar as nossas coisas, de tomar a vacina, tomar uma cerveja gelada e ficar exposto ao sol, obviamente, com parcimônia, mas sem maiores consequências. Até que, em 1974, esse artigo que foi, de certa forma, até ignorado na época, mas que mostrava algo que era estarrecedor, foi publicado. Vocês devem já ter ouvido falar do artigo de Molina e Howland. Esses caras ganharam o Prêmio Nobel de Química em 95 por conta desse trabalho, que eles mostraram que o CFC, que eram os compostos clorofluorcarbono, esses compostos sintetizados por Midgley Jr., ele tinha uma alta capacidade de destruição da camada de ozônio. A história desse artigo é bem legal, se tiver a oportunidade uma hora de buscar da onde veio a ideia, como que a pesquisa foi feita, é bem interessante. Pena que a gente não tem tempo de falar aqui somente sobre essa pesquisa em si, mas é bem legal. A questão é que esse artigo aqui ele foi ignorado e foi combatido, porque os autores utilizaram aqui no texto deles o nome comercial do composto que é do CFC, que era o Freon. Você deve ter ouvido falar já nesse termo, né? Freon 11, Freon 12 e por aí vai. E aí, por conta disso, a empresa, que é a Dupont, essa Dupont que vocês conhecem aí hoje, foi atrás dos autores para processar eles. A gente pensa que eles iam atrás dos autores para quase que pedir desculpa para a humanidade, para buscar novos meios de não degradar tanto a camada de ozônio, mas não, eles foram atrás para processar esses caras aí. E qual que é o problema do CFC na camada de ozônio? A estimativa que foi dada naquele artigo, estimativa por quê? Isso daí só se confirmou anos depois, porque o que se tinha ali basicamente eram cálculos e projeções. Mas o que se tinha e o que se tem hoje de realidade é que, por conta do ciclo catalítico que existe ali no processo, 1 quilograma de CFC, do composto que o Miller desenvolveu, ele destrói até 70 toneladas de ozônio, que é um número extremamente grande. E a gente só foi detectar isso mesmo, o buraco na camada de ozônio, em termos experimentais, na década de 80, ou seja, 10 anos quase depois que o artigo foi publicado. Bom, o protocolo de Montreux, você deve ter ouvido falar já, de 87, foi o primeiro tratado universalmente ratificado por 197 unidades, para ser mais exato, 196 países, mais a União Europeia, que na ONU ela atua de forma independente aos países que fazem parte dela. E aí eles tiveram, pela primeira vez, uma causa em comum, que era a proteção e recuperação da camada de ozônio. E isso se dava a partir da eliminação e da completa inutilização de compostos de CFC. Ainda que em 2018, 2019, a gente tenha tido um pico de emissão do CFC que possivelmente veio da China, mas isso não foi confirmado. Mas, enfim, hoje é proibida a utilização do CFC. E aí, essa é a história do Thomas Midgley Jr., esse cara que, como está descrito aqui, misteriosamente predestinado a criar coisas nefastas, e aí quase destruiu o mundo 2 vezes, uma hora colocando chumbo na gasolina e outra hora desenvolvendo os CFCs, que destruiu a camada de ozônio. E o que é interessante é que, além dessas 2 invenções, ele tem uma terceira invenção que foi bastante problemática ainda. Por quê? Em 1940... E veja, 1940, isso aí antes de se começar a falar do chumbo no meio ambiente, né, que foi só na década de 50 lá com o Peterson.
1940, esse cara ele contraiu pólio. E dizem que por conta da exposição dele ao chumbo, ele teve uma recuperação muito prejudicada, ficando paralítico. E aí, uma vez paralítico na sua cama, ele desenvolveu um sistema, inventou um sistema representado nessa figura aí ao lado, de polias, roldanas e cordas, para ele conseguir se movimentar, ter uma certa independência, se levantar, ir para a cadeira de roda deles, voltar, tudo mais. E aí, ironicamente, no dia 2 de novembro de 1944, dia 2 de novembro, vocês sabem a que se refere esse feriado, no dia 2 de novembro de 44, 4 anos após ele ter contraído a pólio, ter ficado paralítico, ele foi encontrado morto na sua cama, enroscado e estrangulado pelas cordas por algum problema que deu na invenção dele. Ele se enroscou ali no meio e acabou morto com isso mesmo. Então, além de ter matado com as suas invenções muita gente na humanidade, ter quase acabado com o mundo, uma outra invenção acabou com ele próprio. Bom, o que fica aqui para a gente pensar, trazendo agora para o nosso, não para o nosso, né, porque a gente está numa escala muito pequena ainda enquanto academia, mas o que a gente pode pensar. Uma coisa muito falada no desenvolvimento, especialmente em ciências sociais, é engraçado que esse termo de consequências não antecipadas não seja tão utilizado no desenvolvimento científico de um modo geral, né, tecnológico, mas ciências sociais isso aí é muito comum. E é isso que tem que ser pensado, né, quando a gente analisa o impacto de algum desenvolvimento dentro do contexto geral, global. Porque, por exemplo, quando a gente pensa no desenvolvimento dos plásticos, plástico, quando foi desenvolvido, foi uma coisa maravilhosa, foi uma coisa que ajudou, de certa forma, em todos os nossos meios de vida. Porém, hoje a gente tem todos esses problemas com microplásticos também, que era uma coisa que é uma consequência que é muito problemática, que essa solução inovadora acabou gerando um problema novo e maior, mas que, obviamente, não poderia ser antecipada, né? Então, a gente precisa sempre estar avaliando o impacto e os riscos que um certo desenvolvimento possa gerar. Quando a gente olha para essa história específica aqui do Thomas Miller, o que a gente tem que pensar é que, primeiro, como está escrito ali, nem toda inovação é progresso. E a gente precisa ter humildade e prudência. E, principalmente, a gente nunca pode ignorar os riscos, porque isso é ser irresponsável. No caso do Thomas Miller, a gente tem duas situações. No caso do CFC, de fato, era uma consequência que era inesperada, não era esperado. O composto ele parecia muito seguro, de fato ele era seguro a níveis, em pequenos níveis, né, mas gerou um problema muito grande, não tinha como prever esse problema. Mas no caso da gasolina, não. No caso da gasolina foi, de fato, esconder o que acontecia ali para não ter nenhuma questão, nenhum prejuízo financeiro, por assim dizer, envolvido. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala nas consequências do desenvolvimento científico. E isso é especialmente interessante quando a gente olha a nossa situação atual. Quando a gente está falando de inteligência artificial, de biotecnologia, né, engenharia genética, isso está gerando desenvolvimentos científicos que são inimagináveis para a nossa sociedade de 1 década, 2 décadas atrás. Mas a questão essa pergunta vai ficar para sempre, né? Quais problemas que a gente está criando hoje em nome do progresso e que vão ser detectados só lá para frente? E é isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e espero que vocês tenham conseguido me acompanhar aí e a internet não tenha falhado em nenhum momento da minha fala aqui. Não, foi bem. A internet, pelo menos aqui no UFSCar, tá tranquilo. Agradeço, Wagner. Eu acho que foi ponto filosófico, né? Até onde temos o que nós estamos fazendo que é problema e o que é solução, né? E aí, vocês conheciam essa história? Vocês conheciam esse personagem? Não, muito legal. Cara, ele é o Achei tipo bem de coisa bacana. que você fala, cara, como é que eu vivi minha vida sem conhecer Thomas Miller Jr.? Quando eu li a história dele, eu fiquei pensando, como é que ninguém fala sobre isso toda semana? Porque Cara que é todo mundo tem que maluco. saber. Eu devia falar, né? Porque foi um maluco que fez algum. Mas será que foi maluco, Bruno? Esse é o ponto pra gente pensar. Não, pior que na época não era, esse que é. Pois Porque é, se você pois é. olhar,
Porque igual você pensar, cigarro, na época, quando foi inventado, era uma coisa mais para acalmar, tal. Não era... Cigarro foi receitado para tuberculose, mano. Você procura isso, tem relatos. Cigarro foi receitado para tuberculose. Leite condensado, você tá com um filho pequeno. Leite condensado foi receitado para criança, para dar de alimentar para criança. Leite e açúcar. Então, Fernando, mas teoricamente na época, então, algumas coisas ele fez sabendo que era ética, outras não. Então, algumas coisas ele ainda achava que não era. É isso que é Pois é. filosófico. Então, Mas algumas coisas sim, que ele viu do chumbo ali. Por isso que tem que separar esses dois exemplos que eu trouxe, tem que ser analisado de forma diferente. O caso do CFC, Exato. não. E foi uma preocupação dele desde o início, até que eu tentei falar Sim. ali que a intoxicação por CFC ele mostrou que não existia e não tinha problema. Então, assim, ele nem ficou sabendo que ele morreu antes disso, né? Nem ficou sabendo do problema que ele gerou. Mas diferente do chumbo, que ele sabia desde o início, mas que, tipo, era algo que todo mundo estava demandando por aquilo, precisava falar, vamos embora. Depois eu vejo o que acontece, né? Foi mais ou menos assim. O pessoal abre perguntas que o Wagner tem que dar aula, então eu vou abrir rapidamente, aí senão não dá tempo de fazer perguntas. Mas era uma boa conversa para tomar uma cerveja, né, Wagner? Isso aí é. Pois é, cara. Mas é uma história que deve ser contada mais vezes e que com um copo de cerveja do lado a gente vai longe. Nossa, seria muito. Pessoal, perguntas para o Wagner? Ô, Wagner, eu tenho uma pergunta aqui. Diga. A minha internet caiu no comecinho, eu não sei, eu não entendi qual foi a relação com o livro que você falou. Não, eu estava falando que o livro, que o Bruno comentou, né, que eu fiquei na Suíça uma época e quando eu fui para lá eu levei os livros, levei aquele livro e naquele livro está contando essa história. E aí eu fiquei pensando, pô, mas... e aí foi quando eu comecei a pensar, cara, como é que essa história existe e a gente não sabe? Que loucura é essa que as pessoas... ninguém nunca me falou isso. Fiquei 5 anos na faculdade e não teve um professor que chegar lá e me contar essa história. Eu ficava pensando só nisso. Legal. Beleza. Mais alguém com alguma questão? Ô, professor, é o Joel. Oi. Pode perguntar, Joel. Durante a graduação, né? E a professora lá apresentou alguns problemas a respeito disso, do conceito ético e essas coisas, né? E aí tem um problema também das lâmpadas, né? Das lâmpadas fluorescentes, que eram feitas com mercúrio. Isso, mercúrio. A lâmpada de mercúrio. Exatamente, a lâmpada de mercúrio. Depois que veio mudar, né? E algumas pessoas sofreram consequências com isso, né? Só que já haviam estudos com mercúrio, né? E isso isso se dá muito pela indústria, né? E às vezes faz para vender, aí vende, né? Tá vendendo aos montes aí, não se preocupa, né? Com a condição que a humanidade vai receber depois. Então, a gente está fazendo dinheiro mesmo e pronto, né? Que no fim das contas o que guia muito do desenvolvimento científico, o Bruno sabe disso aí também, muito que guia o desenvolvimento científico, historicamente falando, é o dinheiro, né? Não adianta. Bom, a gente está sempre batendo na porta das agências pedindo dinheiro. A diferença é que no Brasil a gente tem muita independência, porque quem financia geralmente são empresas públicas, é o próprio governo. Certo? Mas quando você passa, por exemplo, nos Estados Unidos, a maior parte da pesquisa é financiada por empresas privadas, e obviamente que elas vão querer pesquisas que contrariem o objetivo delas. Sim. E aí todo o lobby disso que você está falando passa a ser muito mais importante do que é para a nossa realidade aqui. Então, graças a Deus que a gente tem uma certa liberdade para fazer nossas pesquisas. Obviamente que assim, o que eu faço que está muito longe de ter uma consequência, imagino eu, né? Está muito longe de ter uma consequência dessa, mas a gente tem uma liberdade, de certa forma. Agora, quando a indústria está lá te dando dinheiro e, de certa forma, direcionando o resultado, aí a gente tem que olhar com certo cuidado sobre aqueles resultados, né? Isso aconteceu aqui com uma colega minha, nos últimos 3 anos atrás. Ela conseguiu fazer um estudo e viu que um agrotóxico de uma grande corporação estava fazendo mal à população de abelhas, começou a matar uma grande população de abelhas. Aí ela publicou isso numa grande revista, Impacto 8 ou 9, a revista. Aí eles começaram a fazer cartas e mais cartas. Primeiro entrou em contato com ela para ela retirar o paper, depois começou a fazer cartas e mais cartas contra ela. Olha só. E começou a ir para os congressos e falar mal de que ela não tinha ética, fazendo um lobby negativo contra a pesquisadora. Sim, faz um terrorismo.
porque ela queria, e conversando nos bastidores, queria que ela alterasse para poder continuar vendendo o agrotóxico em quantidades cavalares. E ela falou, não vou, foi até o fim. E, cara, um lobby fortíssimo. E pessoas que ela conhece que fizeram mestrado, doutorado na época dela, que estão nessas grandes corporações, cara, falando contra ela, cara, amigas, assim. Falei, gente, Olha não é só, possível. que Então vai loucura. muito desse. Eu vou corrigir uma coisa que eu falei, porque eu falei que a gente tem uma certa liberdade, mas depende da área de pesquisa, porque, primeiro, vocês já sabem, né, os congressos, muitos dos congressos que são feitos são financiados por empresas privadas, né, que vão lá, montam o standzinho dela, patrocínio e tudo mais. Para a nossa área, bom, esse é o primeiro caso que eu estou conhecendo de ter esse conflito, mas você vai para a área de alimentação, especialmente alimentação infantil, que foi uma área que eu pesquisei bastante a fundo depois que minhas filhas nasceram. Você vai ler bastante sobre isso também a partir de agora. Eu vi que a quantidade de lobby que tem dessas indústrias, desses produtores de fórmulas infantis e tudo mais, não vou entrar nesse mérito, não. Mas, assim, os caras eles estão financiando os congressos que estão chegando em conclusões favoráveis a ele, enquanto que a literatura por fora está mostrando tudo ao contrário, né? Então, tem todo, assim, o Brasil não está totalmente livre como pareceu que eu falei antes aqui, não, porque esse caso me fez lembrar disso que eu falei agora. Sim, é pesadíssimo. O Jonathan tinha perguntado, ele abriu o áudio e fechou. O Jonathan quer perguntar? Pode perguntar. E depois eu faço aqui a pergunta do que ele perguntou primeiro. Já respondeu, já, na verdade. Tinha a ver com o que os outros falaram, então. Ah, legal. Beleza. Professor. O Fernando perguntou comitê de ética. O problema é que às vezes o comitê de ética é bancado, Fernando. Você pensa, existe comitê de ética. Às vezes o comitê de ética é bancado pelas grandes corporações. Aí eles aceitam, mais ou menos aceitam o que eles querem que aceite, né? Então, deveria ser, mas muitas vezes existe o lobby. Eu acho que você tem que ler. Todo mundo aqui deveria ler sobre um pouco mais sobre lobby, que lobby é uma coisa que existe e muita gente não se fala no Brasil. Muitas vezes eu vou dar uma aula, uma disciplina, eu pergunto na graduação, vocês sabem o que é lobby? Quase ninguém sabe. Você sabia que existe grandes corporações que bancam e tentam bancar por baixo do pano e ninguém fala nada? Nos Estados Unidos, pelo menos, ainda o lobby é judicializado, né? Aqui não é. Institucionalizado lá. É institucionalizado. Aqui tem, de certa forma, mas não oficial, mas a gente vê essas bancadas do agro, bancada da bala, bancada do não sei o quê, lá no Congresso Nacional, que é tudo essas conjunções do lobby também que são formados. Mas aqui, eu acho que Júlia fez um comentário. Tem muitas revistas que não aceitam publicar coisas polêmicas ou conflitos de interesse. Sim. Eu tive um problema esses tempos atrás com uma pessoa, eu mandei um artigo e a pessoa usou meu artigo para fazer outro artigo. Olha só, hein? Analytical Chemistry, cara. Olha só, que não é qualquer coisa, né? Não, eu mandei na Analytical Chemistry o artigo. Mandei 3 revisores e um desses 3 revisores publicou um artigo no meio tempo que eu mandei o paper. Aí eu peguei o paper da pessoa, passei por inteligência artificial pelo software de plágio, a pessoa copiou meu artigo assim, figura. Se quiser, depois eu te mando, vai. Figura, texto, copiou, cara. Ela só passava na IA e ela ia mudando um pouco o meu texto. E de onde questionei? De onde veio essa publicação? A revista é Journal Electrochemical Society. Não, mas os autores são de qual país? Itália, cara. Cara, da Itália. Italiano. Olha que loucura, hein? Porque assim, dá você pegar o paper e olhar, assim, eu tenho as provas, tudo, mostra. Cara, eu inacreditável. E eu mandei para a editora, eu mandei todas as cópias, tudo para a editora aceitou meu paper, ela não falou absolutamente nada. Ficou quietinha. Ela falou, vou aceitar o paper do Bruno e quero que se dane, que se exploda o resto do universo. Professor, eu não sei se acontece aí com vocês, mas pelo menos aqui, quando eu fui professor substituto, e aí eu peguei alguns alunos para orientação do estágio supervisionado. E aí o estágio supervisionado são empresas, né, próximas aqui de Itacoatiara, Manaus, essas empresas aí também. A gente tem um grupo aqui da MAS, né, que é forte aí no agro, né? E aí na hora do relatório, a gente tinha que enviar de volta para eles, já corrigido, né, com aquilo que a gente acha permitente. E aí voltava sem quase nada de informação, né, sobre a empresa. E aí eu ficava perguntando, né, do coordenador por que acontecia aquilo, né? Ele nunca respondia porque também ele não queria entrar em conflito com as empresas, né?
Sim. E aí, na hora de defender o trabalho, a gente defendia o que sobrava, né? O que sobrava de resultados dos alunos, né? Eu sempre fui muito contra isso, porque depois a gente pode gerar algum trabalho, e o trabalho não tem quase nada de informação, né? Da empresa, dados que os alunos faziam, né? Dentro da empresa. E aí, aconteceu isso comigo também durante o estágio supervisionado. E aí eu fui perguntar do coordenador da área, né, onde eu fui fazer. E aí eu tive que fazer outro estágio supervisionado, porque cortaram o meu estágio, né?